Cumprimento a todos meus irmãos, na graça e na paz do nosso querido Jesus, que o amor de Deus possa estar no seu coração e no meu coração. Meu bom dia a todos vocês. Hoje, segunda-feira, ele ressuscitou. Nós temos hoje uma lição baseada em Mateus 28, versos de 1 a 6, João capítulo 10, versos 17 e 18, Romanos 8, verso 11. Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda, tá? Que a nossa sala da esperança, aonde todos os dias nós nos reunimos para estudarmos esta maravilhosa lição, que é o nosso guia de estudo que nos leva à Bíblia. Vocês podem perceber que todos os dias nós temos um texto bíblico, para estudarmos. E hoje nós estamos estudando Mateus 28, João capítulo 10 e Romanos capítulo 8. Quero orar com você neste momento, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Ó Deus querido, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta bendita e santa oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a orientação, iluminação do bom e santo Espírito, nosso grande professor, e pedimos que o Senhor abençoe a todos os nossos ouvintes, os participantes da Sala da Esperança, que cada dia, Senhor Deus, a nossa mente seja aberta e iluminada para conhecer mais do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amados, ele ressuscitou. Como nós vimos ontem, Pilatos, juntamente com os líderes religiosos, os sacerdotes, os principais sacerdotes e também os escribas, conduziram ali para o túmulo de Jesus, aproximadamente mais ou menos 100 soldados guardaram ali, fazer um paredão de segurança para tentar impedir que Jesus ressuscitasse, ou se ressuscitasse, ele fosse morto outra vez no mesmo dia. Essa era a intenção deles, tá? Meus amados, eu quero apresentar para vocês aqui também um trecho do Desejado de Todas as Nações, escrito pela escritora Ellen White, que conta para nós que Satanás ele centralizou todos os seus demônios, tá? Só lembrando que Satanás ele é o chefe, o presidente dos demônios, e conforme a sua ordem, ele centralizou ali no túmulo de Jesus todos os demônios, milhões de demônios, com a tentativa, para fazer a tentativa de impedir a ressurreição de Jesus, E lembrando também, como nós vimos ontem, que havia ali cerca de mais ou menos 100 soldados fazendo ali muralhas, paredões, para que ninguém chegasse perto ou Jesus ressurgisse, Essa era a tentativa de Satanás, porque manter Jesus morto, queridos, era a vitória do reino satânico, tá? Mas ao Jesus ressuscitar, ficou claro para Satanás que ele havia perdido aquilo que ele mais desejava, que era o estabelecimento do seu reino, o reino do mal, tá? E Satanás também sabia que com a ressurreição de Jesus ele estava totalmente condenado à morte. Ele, então, mais cedo ou mais tarde, ele seria exterminado, tá? Por isso a tentativa dele de manter Jesus no sepulcro. Mas a vitória de Cristo sobre Satanás e seus poderes malignos foi assegurada na cruz e confirmada pelo túmulo vazio, na ressurreição de Jesus. Ali, queridos, a cabeça de Satanás, da serpente, como diz a promessa de Cristo lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, foi exatamente quebrada, despedaçada quando Jesus ressuscitou e o seu túmulo ficou vazio. Tá? Ousou acreditar que o Salvador não viveria novamente. Ele reivindicava o corpo do Senhor e colocou sua guarda ao redor do túmulo, tentando manter Cristo como prisioneiro.
E ele ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do mensageiro celestial. Naquela manhã de domingo, queridos, Deus enviou um anjo, tá? E o anjo, ao chegar, aproximar ali do túmulo de Jesus, ele retirou a pedra, aquela pedra que não poderia ser violada, porque estava ali com o selo romano, tá? Mas, queridos, o grande poder de Deus, o nosso grande Deus, não tem nem um demônio, não tem legiões de demônios que possa impedir que Deus possa fazer os seus milagres, tá? Na minha vida e na sua vida. E, queridos, Deus precisou enviar apenas um anjo para que todos os milhões de demônios fugissem daquele local, de perto do sepulcro de Jesus. Satanás, o seu chefe, ficou furioso quando seus anjos, seus demônios, fugiram ali, né? E com a chegada, com a presença do anjo enviado por Deus, do mensageiro de Deus. Aquele anjo enviado por Deus, queridos, a missão dele era apenas tirar a pedra, tá? Jesus, ele era 100% humano e 100% divino, tá? Ele revestiu a sua divindade da humanidade, tomou a minha natureza e a sua e se tornou homem como nós, tá? Então, a humanidade de Jesus morreu, mas a divindade de Jesus não. E a divindade de Jesus, meus queridos, tá? Mantinha a vida, a essência da vida estava nele. Jesus jamais poderia permanecer ali como prisioneiro da morte, prisioneiro de Satanás, porque Jesus tem a vida. Ele é a vida, tá? Jesus não ficaria ali. Queridos, a palavra de Deus diz que naquela manhã, quando o anjo chegou, todos aqueles soldados desmaiaram. Eles viram a presença do anjo e viram quando Jesus ressuscitou e eles desmaiaram. Tá? Ficaram ali desmaiados ali, como morto, tá? Embora presenciando tudo, mas todos caídos ali sem ter nenhum tipo de reação. E quando Jesus ressurgiu, ele saiu dali, né? E apenas permaneceu ali o anjo por alguns instantes, tá? E depois que Jesus ressuscitou, aqueles soldados, eles recobrou, né, a sua consciência, se levantou, e muito preocupados eles foram dar a notícia do que tinha acontecido, do que eles haviam presenciados para os líderes judeus, tá? E ali ficou muito bem claro, né, todos os soldados testemunharam que realmente Jesus havia ressuscitado, e eles então subornaram os soldados, né, pagaram um alto valor ali para que eles mentissem, dizendo que, na verdade, eles dormiram. E nessa que eles dormiram, os discípulos vieram e roubaram, levaram o corpo de Jesus. Mas você já ouviu dizer, já ouviu, né, eu também muitas vezes, que a mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, aquela mentira será revelada a verdade, tá? Primeiro, queridos, não poderia de maneira nenhuma eles ter dormido, porque um soldado romano que vacilasse, dormisse na sua guardiã, fosse pego ele cochilando, dormindo, a penalidade dele seria a morte, ele seria morto. Tá? Como é que eles iam dizer que eles dormiu e os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus, levando a sua própria vida, né, ao custo da morte? Veja como eles realmente foram subornados, né? E outra coisa, como que 100 soldados iriam dormir todos no mesmo instante?
a ponto de chegar ali alguém e nenhum deles perceber a presença de algum estranho por ali. Viu como não funciona? Verdadeiramente eles tiveram que confessar realmente que Jesus havia ressuscitado. Os líderes religiosos ali dos judeus subornaram a esta mentira para que fosse ali, não é, dito que Jesus havia sido o corpo roubado, mas Jesus não ressuscitou, né, a fim de manter aí a credibilidade, a crença ali a confiança nos líderes religiosos. Porque ali, se fosse realmente revelado que Jesus havia ressuscitado, queridos, né, um risco muito grande, né, de haver ali até mesmo um linchamento ali daqueles maléficos, né, líderes. E quantos líderes enganosos, mentirosos existe ainda hoje, né, enganando muita gente. Mas, queridos, o ponto importante aqui, meus amados, é que nós temos um Deus, que Ele é o Deus que é o Criador de todas as coisas. O Deus que tem a vida em si mesmo. Um Deus que é a essência da vida. Um Deus que pode trazer a vida do nada. Jesus jamais poderia permanecer ali, porque Ele tem vida em si mesmo. Tá? João, por exemplo, no capítulo 10, ele diz assim, olha, durante seu ministério em Samaria, Jesus declarou que ele próprio tinha poder para entregar a sua vida e reavê-la. Jesus falou muitas vezes, né, que jamais ele poderia ser morto sem a sua própria permissão, porque ele é o dono da vida. Então ele diz que ele entregaria a sua vida. Lembra quando os soldados chegaram ali no jardim do Getsêmani, né, que Jesus estava ali com alguns dos seus discípulos, e aqueles soldados chegaram ali para prender Jesus, estava junto com Judas, o enganador. E quando eles chegaram ali, Jesus perguntou, a quem vocês buscais? Eles disseram, Jesus o Nazareno. E Jesus disse, sou eu. Naquele momento, quando Jesus apresentou, sou eu, queridos, ele apresentou como Deus. E todos eles desmaiaram. Depois eles recobraram, né, a consciência, e Jesus disse, a quem vocês buscais? Eles dizem, Jesus Nazareno. E Jesus disse, eu já não disse para vocês que sou eu? Então Jesus, ele se entregou por cada um de nós. Jesus não poderia ser morto de forma nenhuma, queridos, sem a sua própria permissão. Ele se entregou por nós, tá? Porque ele tem a vida em si mesmo, tá? Queridos, Cristo Jesus, naquela manhã de domingo, ele ressuscitou glorificado, tá? Aquelas feridas, aquelas dos cravos, dos pregos nas mãos, nos pés de Jesus, a lança, aonde Jesus foi perfurado de um lado ao outro, a coroa de espinho que perfurou a sua cabeça, tudo estava curado, tudo estava sarado. Havia sim a cicatriz, porque aquela cicatriz realmente mostra para cada um de nós quanto o pecado é maléfico e dolorido. Jesus tem as marcas até hoje, tá? Jesus tem a cicatriz nas suas mãos e pés até hoje. Mas, queridos, ele ressuscitou glorificado, tá? Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sequência, quando Jesus ressuscitou, ele foi ao céu, encontrou com o Pai, né? Foi confirmado que realmente a sua morte, o seu sacrifício, foi o suficiente para nos salvar, e Jesus voltou no mesmo dia ainda, tá? E ele disse, né? Nós podemos ver depois que ele disse no encontro com seus discípulos,
Ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então Jesus ressuscitou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? Queridos, algumas lições importantes aqui para nós. A primeira delas, como eu já disse para vocês, Cristo Jesus morreu para me dar a vitória e dar a vitória a você. E não existe nesse mundo nenhum demônio, nada que possa impedir realmente que você seja derrotado ou que você seja derrotada. A não ser que eu abandone Jesus, que eu deixe Jesus, tá? E eu me entregue para as trevas. Assim eu serei derrotado. Caso contrário, queridos, sem Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Tá? Então, não tem nada neste mundo que possa colocar o seu selo em você ou em mim, tá? A não ser Cristo Jesus colocando o selo da vida eterna sobre mim e sobre você. Nenhum demônio, nenhum ser humano, ninguém, nenhum poder possa impedir ou tirar você do reino dos céus, a não ser você mesmo, quando decidir, rejeitar o plano da salvação. Que isso não seja realmente algo real na sua vida, mas que Cristo Jesus, com seu grande poder, possa fazer de você um grande homem, uma grande mulher, vencedor, vencedora, vitorioso, vitoriosa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo de Deus esteja no seu e no meu coração, nos guiando no caminho de toda a verdade. E queridos, a ressurreição de Cristo é a certeza da minha redenção, da minha salvação, da sua salvação. Um abraço a todos. Fique com Deus. Que Deus o abençoe você. Que você tenha um ótimo, abençoado dia. Que essa segunda-feira seja realmente um dia diferente na sua vida. Até logo.